hoje nós vamos estar estudando juntos a palavra de Deus, falando um pouquinho sobre essa questão de filhos e o como Deus cuida, como Deus zela, como Deus guarda a vida dos filhos daqueles que o temem. Isso eu tenho certeza que vocês, de experiência própria, podem afirmar. E por isso eu digo que nós vamos compartilhar aquilo que Deus já tem falado com você, já tem te revelado, já tem te ensinado e já tem vivenciado contigo em sua casa e no seio da sua família. Irmãos, nós vimos aqui uma peça, um teatro que traz e retrata a vida de uma mãe, Joquebede, ao nascer o seu filho, Moisés. E o tema, que está sendo abordado nesta campanha fala da identidade bíblica de família. E o texto base está no Salmo 127. E quando eu estava lendo o material que ele havia me enviado, eu fiquei muito feliz com todos os textos que ali estão expostos, mas especialmente com uma frase que é utilizada por quem projetou ou por quem elaborou esta campanha, esse projeto de campanha que está todos os batistas, ou pelo menos a maioria dos batistas em todo o Brasil, realizando. Tem uma frase que diz lá na campanha: identidade bíblica da família. Diz que nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nossa identidade de família é definida por quem nos criou e por quem criou a família. Quem foi? Deus. Então, a nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser, mas por quem nos criou e criou a família, que é Deus. Então, dentro desse tema e dessa frase, eu fiquei pensando e ainda trazendo essa peça, esse texto que fundamenta a peça que os meninos apresentaram. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre a bondade de Deus nisso tudo. Como Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Na verdade, mais um tempo Ele está falando comigo sobre isso. Bondade. A bondade de Deus, que vem se estendendo de geração a geração. E por isso eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. O primeiro texto que nós vamos ler nessa noite está lá no Salmo 135. Esse salmo todo, eu gostaria até que você em casa depois, ou hoje ou amanhã, na sua devocional, no seu a sós com Deus, acrescentasse esse salmo para adorar ao Senhor. Mas vamos lá hoje ler especificamente nesse momento o versículo 13. Versículo 13. 145. Salmo 145, versículo 13. A versão que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Então, talvez algum dos irmãos esteja usando uma outra versão. Mas vamos lá ler juntos esse texto da Palavra de Deus. Diz assim a versão que eu tenho: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Amém? Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Grandioso Deus, estamos diante do teu trono, como filhos amados do Senhor, que anseia e deseja ouvir tão somente a tua doce voz.
Fala conosco, Senhor. Se revela a nós mais uma vez agora pelo poder que há na Tua palavra. Ministra nos nossos corações, pois queremos, ó Deus, ser cheios de Ti, edificados em Ti, forjados pela Tua palavra, para que ao sairmos daqui, possamos lá fora, desafiados pelas pessoas ou por todas as circunstâncias que nos cercam lá fora, possamos estar vivendo a nossa fé, praticando a nossa fé, de forma abundante, com o Teu sobrenatural em nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na identidade bíblica da sua família está a bondade de Deus, que se estende de geração a geração. E, portanto, você pode já crer que já chegou em seus filhos. Mas a gente percebe, desde Gênesis até Apocalipse, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, que Deus nunca deixou o seu povo sem experimentar da sua bondade. Amém? Glória a Deus. Desde lá da primeira criação do homem e da mulher, e mesmo antes de criar o homem e a mulher, na sua natureza já criada, ele já estava ali deixando explícito e claro a sua bondade. Mas a história conta, bíblica, que veio Adão, veio Eva, veio Noé, veio Abraão, veio Jacó, veio José, Moisés, Josué, e aí chegou nos discípulos, chegou nos apóstolos, e foi chegando na igreja dele, que somos nós hoje, glória a Deus, esse povo que ele separou para si. Mas em tudo isso, a gente vai vendo a manifestação da bondade de Deus, que verdadeiramente vai se estendendo de geração a geração, e chegou até nós. E diz a palavra que ainda vem para as próximas gerações, porque ele continua sendo Deus, Deus eterno. Ele continua sendo Deus. Queridos, é muito bom quando a gente para pensar, e para analisar, e para refletir, e para rever na leitura da palavra, em nossas devocionais, em nossos a sós com Deus. E a gente contempla ali, como nessa semana, ao preparar esse estudo, essa mensagem, eu estava ali lendo a vida de Joquebede, o nascimento de Moisés, e eu me deparei com duas personagens que estavam na peça, que foram as parteiras. E eu, quando eu li, na verdade, esse texto, que eu revi esse texto, e os meus olhos logo se arregalaram quando eu comecei a perceber a bondade de Deus sobre a vida dessas duas mulheres. E quão importante foi o seu papel no nascimento de Moisés. Como Deus trabalha em favor daqueles que verdadeiramente o temem e os livra do mal. De como Deus faz cumprir os seus propósitos, seja em qual década for, geração for ou circunstância for. De como Ele nos ama, como Ele ama o ser humano e como sempre Ele tem planos de salvação, de resgate, de restauração e de vida para nós. Irmãos, e aí eu chorei. Não deu outra.
Mas aí depois, no ensaio, no último ensaio, com as crianças, no domingo pela manhã, mais uma vez, Deus usou a vida delas quando nós sentamos após o ensaio, eu fui conversar com elas para saber delas se elas estavam entendendo aquilo que elas estavam fazendo. E aí eu comecei a ver com elas o que elas estavam expressando através daquela peça ou daquele teatro, o que elas estavam querendo passar para a igreja no domingo de hoje pela manhã. Ainda não havia o convite da noite de estarmos aqui, mas, assim, o que elas estavam passando, o que elas imaginavam, o que elas estavam experimentando naquele momento, enquanto elas estavam ensaiando e dramatizando e tendo que gravar aquelas falas. E a gente um pouquinho exigente na questão dos ensaios. Fala alto, meninos. Olha, tem que ser lá. Olha, tem que ser com expressão. E vamos aqui, faz de novo. Ele, tia, mas agora de novo, né? E aí vai. Mas aí eles falaram para mim muitas coisas. E dentre elas, falou o amor de uma mãe, que eles viram na vida de Joquebede. Falaram do propósito de Deus na vida de Moisés, que Deus tem um propósito para cada vida. E ainda falaram da questão das parteiras, de que elas não temeram a Faraó, mas a Deus naquele momento. Aí eu falei, agora sim, eu estou percebendo que estão preparados para apresentar no próximo domingo. Irmãos, e aí eu trago hoje para a gente. Para a congregação, eu sei que vocês já viram alguns dos princípios que faz de nós uma família segundo o coração de Deus e que pode ter a sua identidade firmada e afirmada na palavra e em Cristo. Que um deles que vocês viram aqui foi que nós precisamos ser intencionais na transmissão da nossa fé à geração presente e às gerações futuras com atitudes práticas, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço e com aquilo que eu tenho. Isso a tempo e fora de tempo, seja dentro de casa, seja fora de casa. Também eu sei que vocês já viram e um outro princípio de identidade de família bíblica, cristã, de que nós precisamos entender e aceitar que filhos são herança do Senhor. E um outro que cabe aos filhos e a todos nós que estamos aqui, então, que todos nós somos filhos, devemos honrar nossos pais. Mas hoje nós vamos falar especialmente desse temor a Deus, para que possamos experimentar, dia após dia, da bondade do Senhor e das suas misericórdias em nossa casa, em nossa vida. E para início de conversa, sobre isso em cima da vida desses dois personagens, que a gente agora vai ler lá em Êxodo, só para a gente rever um pouquinho o que foi apresentado aqui. Êxodo capítulo 1, e você vai ler comigo a partir do verso 17. Melhor, do verso 15. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou:
por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó. As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Queridos, eu fui procurar o significado dos nomes de Sifrá e Puá. Porque, nesta época, o nome tinha muito significado para as pessoas. E os pais não davam aos seus filhos qualquer nome. Tinha que ter um significado. E aí eu falei, deve ter alguma coisa aí desde o nome dessas mulheres. E realmente. Sifrá, segundo as pesquisas que eu fiz, significa beleza. Puá significa esplendor. E aí, quando eu vi o significado de Sifrá e de Puá, eu disse, agora entendo mais ainda o propósito de Deus na vida dessas duas mulheres hebreias e parteiras. Os nomes, irmãos, só os nomes dela, já nos remetem para o Deus que elas amam e servem, e que nós amamos e servimos. Um Deus belo e cheio de esplendor. Desde aí, a gente já começa a entender os propósitos de Deus na vida dessas duas mulheres. E aí eu fui para 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, que fala exatamente disso. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Essas duas mulheres, que com certeza havia outras parteiras, mas essas foram as escolhidas. Sifrá e Puá. Essas foram as escolhidas. Não sei se elas eram a líder das parteiras naquela época, porque com certeza não eram só duas que existiam para uma nação e com um povo que estava ali, né, frutificando como estava aquele povo de Deus naquela época ali. Então, existia com certeza algumas mais. Mas a Bíblia traz o registro dessas duas, Sifrá e Puá. E aí elas estavam nessa incumbência. Faraó deu a elas uma incumbência, onde ali a gente viu mais uma vez Deus agindo e operando, intervindo na história da humanidade. Irmãos, essas duas parteiras, essas duas mulheres hebreias, elas estavam vivendo, juntamente com todo o seu povo, um tempo de escravidão, um tempo de muita luta, um tempo de violência, um tempo de escassez, um tempo também de muito choro, um tempo também de muita angústia, um tempo de muitas vezes sem saber para onde ir. É diferente do que a gente está vivendo? Não parece ser muito diferente, né? Desses tempos que estamos por aí. Mas elas estavam vivendo um tempo em que não havia liberdade para elas, a não ser no adorar ao Senhor. E ali, elas, com certeza, mesmo em tempo em que Faraó mal sabia ou tinha conhecimento daquilo que elas tinham de aliança com Deus. Ele não entendia o que elas tinham de aliança com o Senhor. E talvez até por isso deu essa ordem a elas. Vá lá
e não deixe que nenhum dos meninos venham ficar vivos ao nascer. Por ele desconhecer da aliança que essas mulheres tinham com o Senhor, mesmo em meio a toda aquela situação em que elas viviam, elas permaneciam ali com a sua fé intacta. E por isso, acredito eu, que foram as escolhidas a estar diante do faraó, porque só uma mulher de fé, ou um homem de fé, tem coragem para fazer o que elas fizeram. Diante daquele homem, o todo-poderoso da época, aos olhos humanos, aquele que podia fazer acontecer na vida de toda aquela nação, mas elas estavam ali diante daquele homem. E com uma incumbência. Ah, queridos, lá fora, ou você, na sua casa, não sei, talvez esteja vivendo um tempo muito difícil com seu filho, ou com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com algum outro membro da sua família, um neto, uma neta, uma irmã, um irmão, um pai, a mãe. Ou você mesmo tenha conhecimento de que isso está acontecendo e está sendo uma situação que você fala, meu Deus, como é que vai ser? Que luta, que batalha, que dor, que angústia, que tempos difíceis. Mas eu quero lembrar com você, nessa noite, que nós temos uma aliança com Deus, o Todo-Poderoso, e que estende sua bondade de geração a geração. Nós temos uma aliança que é inquebrável, indissolúvel, com Deus. Esse Deus que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E Ele sabe exatamente o que você está vivendo. E exatamente do que você necessita. Ou de alguém que você conhece, está vivendo ou necessita. Continue firme, meu querido. Continue firme, minha querida. Continue amando esse Senhor. Continue servindo esse Senhor. Continue adorando esse Senhor. Continue olhando para esse Senhor. Continue prostrada diante desse Senhor. Continue buscando por Ele. Continue. Hoje Deus está nos dizendo, continue, minha filha, meu filho, comigo. Eu estou vendo, eu estou te escutando. Não está sendo em vão o teu clamor e o teu choro nas madrugadas. E fala para aquele teu vizinho, a tua vizinha, a tua amiga, teu amigo, teu colega de trabalho, aquele por quem você está orando e está sabendo daquela luta que ele está passando. Pode dizer para ele, eu sou um Deus da aliança. Eu sou o Deus que promove e faz vida acontecer. Eu gero vida, eu não gero morte. Eu gero renovo. Queridos, a história dessas duas parteiras, embora registrada em poucos versículos, nos deixam grandes lições, com certeza. A lição da coragem, a lição de uma fé inabalável, a lição da obediência ao Senhor. Mas também me trouxe o entendimento da lição da recompensa. Lá no SEBAC, nossa escola por princípios bíblicos, que os irmãos sabem, e também com toda a igreja, e especialmente com os nossos professores de escola bíblica e líderes de grupo pequeno, a gente tem trabalhado desde o ano passado o entendimento dos 7 princípios com que a escola vem trabalhando e trabalha. E um deles é a semeadura, o semear e colher. E aí me lembra esse princípio quando a gente fala de recompensa. Porque recompensa é algo que você recebe
por alguma coisa que você fez do bem ou do mal, mas você vai receber sua recompensa. E lá no Salmo 58, versículo 11, diz: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então há um Deus que julga na terra. Há um Deus que conhece os seus atos. E que você um dia vai estar apresentando ao Senhor no julgamento. Esses atos, esses feitos seus aqui. E aí vai ter a recompensa. Vai ser um galardão. Ele vai dizer para você, vinde benditos do meu Pai. Ou ele vai dizer, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu estive lá na congregação Celebrai, com a irmã Elane, o pastor Fábio, os irmãos daquela liderança. Não vos conheço. Porque aí é você e Deus, e Ele que vai julgar os teus atos no juízo final. Mas, queridos, eu quero voltar para aqui, recompensa. Ter Deus como seu único Senhor produz em você força e um posicionamento que vai te dar uma recompensa no final. Você vai poder desfrutar da bondade do Senhor como recompensa no final. Não quero dizer com isso que nós merecemos algo, ou pelos nossos atos a gente merece algo, mas é pela bondade do Senhor mesmo, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nós somos recompensados. Mas, queridos, reconhecer e temer o Deus verdadeiro e tê-lo como seu único Senhor, confiando em suas promessas, não temendo a nada, como essas parteiras fizeram e viveram no seu tempo, para a sua geração, e ficou aqui registrado para nós, na geração presente. Se você faz isso, com certeza você vai ter força para posicionar-se diante de tudo o que está acontecendo aí fora. Eu sei, não é fácil. Tem momentos, queridos, que a gente não sabe muito o que fazer. E aí está na hora da gente realmente parar, antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha, e lembrar, fazendo trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. E, peraí, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Eu sou filha da luz. Se eu estou passando agora por essa situação para brilhar com a luz de Jesus, não é em vão. Deus jamais me colocaria neste lugar ou nessa situação ou diante desta pessoa se não fosse para brilhar com a luz dele. Essa é a oportunidade que você tem de brilhar com a luz de Jesus, de ser sal da terra e luz do mundo. E como a gente ouviu no congresso que aconteceu recentemente, no início de abril, e o pastor João também fala muito disso. Enquanto a gente está aqui dentro, está tudo beleza. Ser luz, um encandeando o outro, um sendo luz para o outro, todo mundo sendo luz, todo mundo irradiando luz, só tem luz neste lugar, aleluia, glória a Deus. Agora, ser luz sozinho lá fora, em meio às trevas e escuridão, é que está o desafio da nossa fé. É que está o desafio da nossa fé. Mas Ele nos chamou para vivermos debaixo da mesa, escondendo a nossa luz e a nossa candeia? Não. Ele disse que a gente deveria brilhar com a luz dele lá fora. E a gente viu essas parteiras brilhar no momento certo. Naquele momento X, né? Que a gente costuma falar. Naquele exato momento, a luz brilhou. Com certeza, irmãos, para elas não foi fácil como não é para a gente. Diante do faraó,
ele dá uma ordem que precisava ser cumprida. E agora? Vocês viram como as parteiras saíram daqui, né? Comentando. Como fazer isso? E com certeza, acredito eu, a Bíblia aqui não fala, o texto bíblico não diz. Elas foram as duas para casa, imediatamente, prostraram-se, fizeram jejum, não sei quanto tempo, com certeza. Porque tem situações que é só com jejum e oração, os irmãos sabem disso, né? É jejum e oração. Jejuaram, oraram, buscaram pelo Senhor, porque elas sabiam que elas não poderiam cumprir aquela ordem. Queridos, aí eu lembrei também de um outro episódio, já no Novo Testamento, com o nosso querido Pedro e os apóstolos. Lá no livro de Atos. Abre lá, só para a gente relembrar um pouquinho, para a gente ver que realmente é de geração a geração. No livro de Atos, no capítulo 5, a partir aí do verso 17 em diante, vocês vão encontrar um episódio da vida de Pedro e dos apóstolos, onde eles são perseguidos. Perseguidos por sacerdotes e por todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, que ficaram cheios de inveja de Pedro e dos apóstolos, porque eles anunciavam Jesus. Anunciavam Jesus, ensinavam sobre Jesus, sobre o plano de salvação. E aí eles foram presos nesses momentos. Só que aconteceu algo extraordinário e sobrenatural, como é assim que vive o povo de Deus. E aí você vai encontrar, aqui no versículo já 19, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Eles foram lá, o anjo foi lá, tirou Pedro e os apóstolos da prisão e falou, e deu uma ordem: volte lá e continue pregando e falando desta vida que encontramos e que o povo, e que todo homem e mulher encontra em Jesus. E eles fizeram isso. E eles voltaram para lá. E ao amanhecer, versículo 21, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído pelo anjo, e começaram a ensinar o povo novamente. Eles foram lá e voltaram a ensinar. Mas aí chegou o sacerdote de novo, chegou lá os guardas de novo, tentaram prender novamente todos eles. Só que antes, eles foram na prisão, procuraram os apóstolos e Pedro, e quando chegou lá, eles não estavam. Estava tudo fechado, irmãos, tudo trancado. Mas eles não estavam lá mais, porque o anjo os havia tirado de lá, o anjo do Senhor. E agora eles estavam novamente ensinando. E aí, chega no versículo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tem um momento que, mais uma vez, Pedro com os apóstolos volta a estar diante do sinédrio, dos sacerdotes, dos saduceus, daquela liderança religiosa. E, mais uma vez, eles é ali indagados e pressionados a parar de falar de Jesus. Mas eles respondem com ousadia, intrepidez, autoridade, diante de um posicionamento e de uma força que eles encontraram na fé em Jesus. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aleluia. Queridos, posicionamento, força. Nós precisamos entender e fazer com que a nossa mente sempre lembre de quem nós temos, ou a quem nós temos servido e amado. A quem nós pertencemos. Esse mundo pode virar de cabeça para baixo, aliás, já está. Mas a igreja do Senhor permanece de pé. Porque antes tem os seus joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor.
É assim, irmãos, que nós vamos vencer até que Jesus volte para nos buscar. Sifrá e Puá, queridos, elas entenderam que aquela ordem de Faraó, elas não poderiam obedecer, porque seria desobedecer ao mandamento de Deus. Pois somente Deus tem o poder de dar e tirar vidas. Mas aí fica para nós. Talvez você não tenha passado por nenhum extremo desse, que não venhamos a passar. Que antes Jesus volte para nos buscar. Mas talvez os desafios sejam tão sérios e de uma proporção tão grandiosa, semelhante a essa. Não quanto a tirar vidas, mas talvez em algo que possa mexer com seus princípios de fé e daquilo que você tem vivido e aprendido da palavra de Deus. E aí é hora de você dizer sim para Jesus e não para o mundo. E você está preparado para isso? Para viver a sua fé dessa forma? Ousada, de autoridade vinda do Pai, do Espírito Santo. Você está preparado para viver e brilhar com essa luz de Jesus lá fora? Mesmo que seja sozinho no seu ambiente de trabalho, com a sua clientela, com seus patrões, com seus sócios, com a sua família, com seus vizinhos. A pressão é grande, queridos. Mas nós precisamos entender que também há uma recompensa. A recompensa dos céus. A recompensa dos céus, querido. E eu quero falar do meu último ponto e finalizando. Deus é bondoso com os que o temem e os livra realmente do mal. E aí a gente vai para as bem-aventuranças da palavra de Deus. E eu não vou nem falar das bem-aventuranças que está lá em Mateus. Mas eu pensei nas bem-aventuranças que nós encontramos no livro dos Salmos. Para que saiamos daqui cheios dessa verdade da palavra de Deus. Encorajados a vivermos a nossa fé. E você, mãe, de uma forma especial, que você viva a sua fé na criação e educação dos seus filhos. Eu sei o quanto você tem sido desafiada a educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pelas experiências que eu passo com os filhos de vocês e outros filhos de outros irmãos que convivem comigo. E com mesmo da minha casa. Com aqueles que eu tenho dentro da minha casa. Com os meus sobrinhos. Com os quais eu ajudo meus irmãos a criarem na educação cristã deles. Somos desafiados a viver a nossa fé. É verdade. E na educação dos nossos filhos, é verdade. Mas eu quero que você saia daqui encorajado a viver a sua fé de forma inabalável. Firmada no Senhor. Se posicionando sempre diante dEle. E diante dos homens, brilhando com a luz do Senhor. Seguindo o exemplo e tendo como exemplo a vida dessas mulheres. Que foram recompensadas, e nós vamos rever os versículos que lemos, de como Deus as recompensou, ainda aqui nessa terra. E você também ainda vai ser recompensado, claro, nos céus, mas ainda aqui nessa terra. Porque Deus quer te dar os melhores frutos dessa terra, para que você desfrute. E sabe um dos melhores frutos dessa terra que você pode desfrutar no temor ao Senhor? A comunhão com a sua família. O que tem de família, irmãos, desgarradas, onde o desespero é constante. Eu recebi uma criança com um transtorno, sim, de déficit de atenção, mas ele compartilhando comigo esses dias, ele falando: tia, na minha casa, a minha mãe e a minha tia brigam o tempo inteiro. Porque elas mentem uma para a outra. Então, elas brigam. Ele ainda usou a expressão:
igual gato e rato. É gato e rato, gente, que fala? É gato e cachorro, não sei. Esqueci agora esse ditado. Mas é. Ele já é um pré-adolescente, 12 anos. Mas ele disse que viveu isso toda a vida, que ele se entende por gente. E eu fico imaginar, irmãos, e imediatamente, quando sai, eu já começo a orar por aquela família e já apresento ao Senhor. Por quê? Eu sei que há muitas que vivem assim. E a própria mãe, quando chegou a mim para poder conversar sobre o filho, a gente já percebia que ela era uma mulher sofrida, uma mulher angustiada. E ela já chegou, sabe, com uma expressão e com um comportamento. E aí a gente vai conversando e pedindo ao Espírito Santo que nos conduza naquele momento para que aquela mulher possa ver a luz de Jesus e ver uma saída, sim, porque em Cristo Jesus há uma saída. E ali a gente vai buscando no Espírito Santo um meio, uma estratégia para chegar àquele coração e dizer, olha, o amor de Jesus. Confia neste amor. Eu não sei se você já teve um outro amor, mas o amor de Jesus, nesse você pode confiar. E, queridos, que sejamos encorajados pela palavra de Deus. E o primeiro salmo que eu quero ler com os irmãos é o Salmo 145 ainda. Mas agora os versos 17. Salmo 145. Vamos ficar aí nesse livro um pouquinho para a gente encerrar. Salmo 145, a partir do verso 17. Deixa eu ver se eu já encontrei. Aqui. O Senhor, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto. O Senhor está perto de você, meu querido. Perto da sua casa e da sua família. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Pode invocá-lo. Busque por ele. De todos os que o invocam com sinceridade. Apresente seu coração quebrantado ao Senhor. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve os gritos, ouve o gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida, o Senhor zela de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. E ainda tem o Salmo 1, versículo 1. Ele chama de bem-aventurado ou de feliz aquele que o quê? Salmo 1 e o versículo 1. Como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Creia que o Senhor é contigo e vai te dar a resposta de que você precisa naquela situação que você quer glorificar o nome dele. Queridos, o Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos, o que, irmãos? Irrepreensíveis. Que vivem conforme o quê? A lei do Senhor. Como são felizes, ou bem-aventurados, em outras traduções, os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Vale a pena buscar ao Senhor nas madrugadas. Vale a pena buscar ao Senhor nas manhãs ou nas noites, no entardecer, em todo momento que você tiver uma chance, uma oportunidade, vale a pena prostrar-se diante do Senhor. Eu sei que às vezes a gente não tem palavras, não consegue expressar, porque está doendo tanto, está tão angustiante, está sentindo tanta dor, e aí você chora. Não tem problema, irmão, chore, mas busque ao Senhor. E por fim, eu quero ler com vocês ainda o Salmo 128, que tem tudo a ver com família e também com essa noite de hoje. Salmo 128.
Esse salmo, ele é, de uma forma particular, muito íntimo meu, porque foi o salmo que Deus me deu, o texto que Deus me deu em um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo de muita alegria no Senhor, porque foi no culto fúnebre do meu pai. E aí, quando eu vi esse salmo, eu lembrei desse salmo, eu vi o meu pai nesse salmo. E aí eu louvei ao Senhor naquele momento de dor pela vida do meu pai. Ele só passou 7 anos no Evangelho, irmãos. Ele não tinha nascido no lar cristão. Minha avó já era evangélica antes dele, mas ele só veio conhecer Jesus depois de nós, os filhos. Mas ele sempre foi esse pai presente. E aí, naquele culto fúnebre, eu fiquei louvando a Deus no meu íntimo, em meio às lágrimas e à dor, porque ele morreu no temor do Senhor. E aqui diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como, brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel.